E eu vou conversar agora, né, com o Hamilton e a Jaqueline. O Hamilton é professor e a Jaqueline é estudante do curso de Letras Espanholas. Estão fazendo um trabalho muito bonito, que é justamente aquela história, né? A literatura, na verdade, da região. Muita gente fala, a gente não é rico em literatura, nós não temos literatura no Acre, mas na verdade a gente não tem a literatura escrita, mas tem uma literatura oral, que são as histórias que as pessoas contam ao pé da fogueira, antes do jantar, nos seringais, e que ainda, mesmo aqui na região de Cruzeiro do Sul, na região urbana, ainda tem essa tradição, um pouco da conversa, da literatura oral. Então, primeiramente, quero dar meu boa tarde aqui ao Hamilton, para ele contar um pouquinho pra gente sobre essa história. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde. É bom, assim, né, você lembrar dessa literatura oral, porque esse trabalho que a gente está fazendo hoje, ele já foi iniciado há muitos anos por outros professores, né, a gente trabalha com outros professores, professor Deolinda, professor Maria das Graças, professores que já desenvolveram teses, inclusive, de doutorado a respeito das histórias orais, né, e a gente, quando fala histórias orais, o que a gente está falando? Da literatura oral, né, das histórias, dessas histórias antigas que se conta dos antigos seringais, as histórias do Mapinguari, histórias de Boto, essas histórias que muitas vezes da nossa literatura oral, que a gente tem tentado definir assim, onde começa e onde termina também a história do Acre e a história de vida dessas pessoas, e é difícil assim traçar uma linha onde é a ficção e onde começa a realidade e a mitologia. A realidade e a né? mitologia, elas se misturam muitas vezes, né? Por exemplo, quando você fala da história do irmão José, né? Você não sabe definir direito onde começa e onde termina as coisas que realmente aconteceram. Então, isso é uma coisa que interessa muito a gente. Agora, para falar, a gente fez um trabalho com os estudantes de literatura, né? Repensando essa ideia de literatura e fomos procurar esses narradores, fizemos gravações, transcrições. A ideia é a gente publicar um livro, né, para o ano que vem. Para agora a gente está lançando um DVD com as histórias, com depoimentos de professores, dos envolvidos nesse projeto. E sobretudo, o produto que a gente está tirando agora desse trabalho é, sem dúvida, a experiência desses acadêmicos, né? Agora, eu não podia, antes, né, de a gente entrar mesmo na experiência desses acadêmicos, eu não podia deixar de falar que, assim, esse projeto, ele está dentro de um projeto maior, né? Assim, é um trabalho que eu venho desenvolvendo, um projeto mesmo de pesquisa que eu já venho desenvolvendo há alguns anos com a professora Célia Collet, que é minha colega dentro do curso de formação docente para indígenas, né, que é o curso ao qual eu sou professor de fato, né? Então também a gente está levando um pouco dessa experiência com os indígenas, né, que são assim... É uma tradição oral muito forte. Tradição oral muito forte, né? E uma ideia de universidade também, mais próxima da Universidade da Floresta, né? Que é levar assim, e aproveitando a experiência desses professores que já abriram esses caminhos, a gente não está sozinho, né? A gente está se articulando, assim, porque a Universidade da Floresta é um projeto, assim, de muitos anos, né? A gente, assim, estamos, assim, e eu sou, né, dentro desse trabalho que eu venho desenvolvendo, eu tenho a ideia de que a Universidade da Floresta não é uma exclusividade nossa. Eu acho que todas as universidades são, de certa maneira, a Universidade da Floresta, na medida em que tem os conhecimentos locais, na medida em que tem... E que agrega esses conhecimentos. Que agrega esses conhecimentos e dialoga com a sociedade, né? Então, eu acho que assim, não é uma exclusividade nossa a Universidade da Floresta. Eu acho que só a gente tem uma consciência maior de que a gente precisa construir essa ponte entre nós e a nossa história do nosso povo, né? Hamilton, para a gente se situar um pouco melhor, nosso ouvinte, telespectador também, quando a gente fala em literatura, pensa-se logo na literatura escrita. E aí eu vou citar aqui um exemplo, você me corrija se eu estiver errado na minha avaliação, mas a gente tem, por exemplo, essas histórias que hoje são encenadas e reencenadas no cinema, que é aquele folclore europeu, aquela história do Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau e tudo mais. Quer dizer, aquilo em algum momento foi transformado em história escrita e hoje está no cinema direto. São na verdade, novas visões sobre essas histórias, e me parece que essas histórias também, elas eram folclore, eram histórias que eram contadas e em um determinado momento, me parece que os irmãos Grimm transformaram isso em algo escrito, mas era algo que era contado também nos pés da fogueira, pelas vovós, né, nas cadeiras de balanço. Então, o que vocês estão fazendo tem uma similitude com esse trabalho que foi feito pelos irmãos Grimm? Exatamente. A gente, né, inclusive, trabalha com a gente gosta muito das histórias. A Célia é uma pesquisadora que está há anos já debruçada
em como que essas histórias europeias, elas eram, né, no século XVI, século XVII, quando começou esse trabalho, né, inclusive no período do romantismo e tudo, e como que essas histórias foram sendo, digamos assim, amansadas, pode ser, né? Sim. E como que elas, por exemplo, a gente tem um trabalho, que nosso trabalho também não é só teórico, a gente, né, tem um trabalho de inserção nas escolas públicas, né, do município. A Célia, né, conta histórias, né, no município, e a gente, nas escolas, né, e a gente nessa experiência, a gente chega nas escolas e vê que mesmo quando as escolas tentam trabalhar com a oralidade, com a literatura oral, né, com as histórias, elas ficam restritas basicamente a Cinderela, os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, né? Então, é Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos. Essas são as histórias que repetidamente... Né, no ensino infantil. No ensino infantil. E a gente não tem nada contra essas histórias, a gente só acha que... a gente tem um universo mais amplo aqui. Um universo mais amplo, e esse é o trabalho que a gente tenta fazer com os nossos, sensibilizar os nossos alunos, que são eles que vão estar... daqui a pouco são eles que vão estar na sala de aula. Essas histórias foram universalizadas através da literatura, através do cinema também, mas elas têm um local específico, são da Floresta Negra, se eu não me engano, aquela região entre a França e a Alemanha. Quer dizer, elas são da floresta, são histórias da floresta. E são histórias que trazem ideologias complicadíssimas, porque você vê a história dos Três Porquinhos, hoje é muito complicado, né? É uma história que fazia muito sentido na ideologia progressista do século, né? do século XX, né? Assim, mas hoje, assim, no período né, da sustentabilidade, a gente pensando na sustentabilidade, a história dos Três Porquinhos precisa ser até repensada, né? Se o cara fizer casa de alvenaria na beira do barranco, ele vai sair perdendo. É melhor fazer de palha, porque ele sai mais rápido. E a questão do aquecimento global, né? A Célia, inclusive, recriou a história do aquecimento global, né? Ela reconta essa história de uma maneira incrível. Eu vou ter a oportunidade de conversar com a Célia também, dá um curso de oralidade, né, justamente de narrativas orais, lá na Biblioteca Estadual Padre Trindade. Não tive a oportunidade de fazer o curso, mas eu sou fã desse trabalho, e a gente vai ter a oportunidade, viu, Célia, de a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho riquíssimo, a gente resgatar essas histórias orais aqui da nossa região. Mas eu estou aqui também com a Jaqueline, que é estudante do curso de Letras Espanhol, e é quem está aí em campo, uma das alunas que está em campo, justamente recolhendo aí esses relatos. Bom, Jaqueline, qual está sendo a sua experiência, né, ao conversar com os antigos aqui de Cruzeiro do Sul e ouvir essas histórias? Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, realizar esse trabalho está sendo muito gratificante para mim, juntamente com meus colegas. É um projeto que até então nós não tínhamos na universidade. A princípio, para mim, foi uma volta à infância. Conhecer novas histórias que até então eu não conhecia. Então, é um resgate dessa nossa tradição. Foi um trabalho muito importante. A princípio, eu pensei que não era um trabalho importante, mas no decorrer do trabalho eu vi que é muito importante, sim, esse resgate, essa tradição dessas histórias. E só ressaltando, o meu protagonista, o meu narrador que eu entrevistei, foi um dos primeiros moradores aqui de Cruzeiro do Sul, o senhor Pedro Tavares, morador do bairro do Telégrafo. Então, assim, ele é uma pessoa que, conversando com ele, você viaja. Tem histórias muito legais que você fica, assim, impressionada. Só ressaltando que no dia que nós fomos entrevistar ele, nós chegamos lá, eu acho que por volta das 8 horas da manhã. Saímos de lá às 11 horas, ele contando histórias, e a gente ficava, assim, impressionado com a capacidade que ele tinha de contar histórias. Histórias da vida dele, das dificuldades que ele passou aqui em Cruzeiro do Sul. Então, foi um trabalho assim, muito legal. Bom, Jaqueline, você na tua infância, você teve acesso a mais que tipo de histórias? As histórias mesmo contadas pelos seus avós, pelos tios, mãe, pai, ou eram mais essas histórias mesmo do folclore europeu, Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau? O que fez mais a sua cabeça na sua infância? Assim, na escola, a gente vê mais, o costume de ver mais essas histórias, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, mas meus avós, eles contavam muito sobre histórias do irmão José. Então, é uma história assim que eu tenho ouvido muito desde a infância, a história do irmão José. Agora, Milton, quem é o lobo mau da Amazônia, já que não tem lobo na Amazônia? É o Boto, é o lobo mau, não? Como que se reinterpreta essas histórias? Assim, o grande monstro, assim, se a gente for pensar, né, no grande monstro, e isso me interessa muito porque eu sou fanático pela literatura fantástica, é o nosso Mapinguari, né? Ele é o grande protagonista, ele é o grande, né? É um ser assustador da floresta. Ele que protagoniza boa parte, que os narradores gostam muito de contar e que tem muito presente na mente das pessoas.
inclusive, né, a professora Maria das Graças fez uma tese de doutorado em que ela analisa só as histórias de Mapinguari daqui da nossa região, né? E a gente, inclusive, com outra turma, esse semestre, a gente também fez um trabalho de ler e comparar as histórias de Mapinguari e ver, assim, como que elas variam, quantas histórias de Mapinguari a gente tem dentro da história de Mapinguari, né? Então, o Mapinguari é uma variações. Ele muitas sempre é mal, o variações. Mapinguari, não? Ele sempre ele sempre come as pessoas, né? Então ele que se a gente for pensar, é ele que protagoniza a maior parte das histórias terríveis e eles aparecem nas histórias dos índios também, o Mapinguari, ou só mais dos seringueiros? Aí é um assunto muito interessante, assim, porque tem histórias do Mapinguari que ele tem duas. Tem uma que ele chama Calapachã, que é essa palavra aí que eu imagino que vem de uma língua indígena do Nordeste, até onde eu consegui. Calapachã seria um similar do Mapinguari. Seria similar o primeiro nome do Mapinguari. E a outra história é a que o Mapinguari seria o Mapinguari, ele seria são os pajés antigos, né, que não morrem, viram Mapinguari. Isso é o que as pessoas contam, né? Essa história de que, né, o Mapinguari, quando está doente, come a carne do outro Mapinguari, e aí fazem uma relação em que, né, eu estou nessa pesquisa de tentando entender essas histórias, mas dizem isso, né, que Mapinguari vira de pajé, como se diz. Outro também, professor, é o boto, muito contado, né? O boto que encanta as pessoas. É isso que eu ia te perguntar, você tem mais medo do lobo mau ou do boto encantador? Eu acho que é do lobo mau. Tem mais medo do lobo mau, né? Boto nunca te encantou com boto, não? Não. Nunca tentou? Não, nem pretendo. Agora, Hamilton, uma questão que também que eu acho que vale a pena a gente abordar, a questão desses contos mitológicos, lendários ou até fantasiosos, como a gente pode dizer. Uhum. Qual a importância que isso tem num mundo tão realista, tão tecnológico como a gente vive? Né, qual a importância desses relatos fantásticos para a humanidade? A importância assim, digamos assim, a gente está vivendo num século, assim, está entrando num século em que, se a gente acompanhar os avanços da ciência, muitas das ideias que se tinha até o século passado, né, de o que é verdade, o que é mentira, a diferença, né, até onde vai a ficção, e começa a realidade, muitas das certezas que a gente tinha até o século passado, nós não temos mais, né? E a gente está entrando também, principalmente assim, na universidade, ela está perdendo esse lugar de falar o que é a verdade, o que é a realidade, né? Então, assim, a gente está sofrendo uma ruptura, porque a gente tem digamos assim, uma ideia de realidade, uma ontologia que vem desde os gregos, assim, né? Fundada no pensamento acadêmico, desde o Aristóteles, quando ele escreve a sua Physis, né? Ele vai apresentar para a gente como estudar a realidade, como estudar a natureza, né? E a gente embarcou nessa história ocidental e o Ocidente ficou como os donos, a academia é o dono da verdade. E a gente desaprendeu a entender outras maneiras de chegar à verdade, de chegar à realidade, de acessar a realidade, né? Então a gente está no século XXI redefinindo para a gente entender essas outras verdades, né? Nós que trabalhamos com os indígenas, precisamos... Só para a gente encerrar aqui, que já estão me dando sinal Legal. ali, só para a gente encerrar, estamos falando sobre realidade, mitologia, e de repente me vem aí o Jung, né, e fala sobre o poder do mito na psique humana, a formação da psicologia humana, e tem o Campbell também, que tem toda aquela história do poder do mito. A mitologia está reconquistando o seu papel na humanidade, Hamilton? Eu acho que mais do que a mitologia como um outro transcendental, como uma outra religião, eu acho que a questão assim, são as práticas, né? Eu acho que as pessoas estão buscando mais sair um pouco da televisão e voltar para as práticas de se reunir, de contar histórias. Eu acho que o século XXI é o século dos povos indígenas, porque eu acho que as pessoas vão voltar a buscar um contato entre elas e com a natureza, né? Eu acho que a busca de contar histórias em roda, qual que é o nosso objetivo? Estreitar a relação entre os nossos acadêmicos e esses contadores de história, a geração que foi rompida, porque o que se pensa? Os acadêmicos costumam pensar que esses velhos são os analfabetos, são os que não sabem de nada. E a gente está fazendo eles redescobrirem que eles na verdade, eles é que têm a chave. A chave, exatamente, né? Então eu acho que é isso que
essa aproximação, né? Não é assim, ir atrás de uma mitologia, né, de um transcendental. Mas assim, olhar que do seu lado, na sua casa, você tem ali a mitologia ali. A mitologia. Ao invés de ligar a televisão para ver a mitologia que vem lá de longe, você produz ali e Exatamente. reproduz essa mitologia que está ao nosso redor. Hamilton, esse assunto é muito amplo, muito complexo. Eu quero agradecer também a presença da Célia, que não entrou aqui está no estúdio, né, não está nas câmeras, mas está no estúdio e também faz um trabalho belíssimo. Jaqueline, muito obrigado aí pela presença. Infelizmente eu vou ter que encerrar o programa. Mas antes da gente encerrar, eu quero anunciar, quem tiver interesse nesse assunto, tem um site, né, que pode ser acessado onde esse trabalho está disponível, né, Hamilton? Isso, Fala o nome, o link, dá o link pra gente. O link é portaldaoralidade.blogspot.com.br. Lá tem todos os nossos narradores, né? Eles estão ali contando as histórias, a gente colocou tudo, né? Tudo Portal da Oralidade. Portal da Oralidade.blogspot.com.br. Tá certo. A gente vai depois divulgar no Facebook esse link. E a gente vai tocar, a gente vai passar agora, né? Um relato. Dudu, vai dar para passar o relato? Então tá, eu vou encerrando aqui o programa Jornal Notícias e vocês vão ficando, eu vou deixar vocês com um desses relatos que foram colhidos aí nesse trabalho aí do curso, né, dos acadêmicos de letras espanhol. A todos um grande abraço e amanhã a gente está de volta. Vamos lá. A gente pegava assim o tabaco, pegava pra mata e pedia, botava assim, pedia uma caixa, não sabe? Olha, era pra logo a caixa vinha. O cara matava e pronto, ia pra casa. E o pedaço de tabaco ficava lá. Aí no outro dia o tabaco sumia e a caixa estava lá. Não, a caixa vinha logo pro homem e trazia o pedaço de tabaco. Ele trazia o pedaço de tabaco e pedia a caipora uma caixa para ele. Aí botava o pedaço de tabaco assim num canto e saía um pouco mais, chegava os porcos, queixadas, todas as caixas. Ele tirava e ia-se embora. Existia caipora, minha filha. Existia mesmo. E o meu cunhado pediu, ia caçar de noite, pediu minha espingarda e minha faca para levar à noite. De manhã eu saí para cortar. Quando eu cheguei no rodo da estrada, tinha um garapézinho assim pequeno, que não botei nem ponte. Quando eu cheguei, pulei para o outro lado, e quando eu pulei lá, aí a onça pulou de lá para cá em cima de mim. Eu pulei para trás e nós lutávamos para aqui para pular e ela pulava e eu pulava também. Eu sei que já estava cansado, já estava com muito tempo. Aí eu fui, meu paizinho do céu, não deixe essa onça me comer. Aí ela deu aquele pinote assim e saiu na carreira, para a mata. No outro dia, eu levei o marteiro lá só para ver. Ela dava rasga assim, mais de 1 metro assim na terra. Não sei como aquele rasgo medonho na terra. Levei de lá para ele confirmar que não era mentira. Ele disse, é verdade, foi aqui. Aí, quando foi na coisa, aí fui, levei a espingarda e a faca e lá vi assim na lamazinha, estava o rastro dela e o rastro do gatinho, bem pertinho da cama. A mulher está assim, bem pertinho. O que aconteceu foi isso.